3. Vamos lá. Aula 3. Bom, essa aula a gente vai abordar os assuntos sobre o Código Florestal Brasileiro e a Lei de Crimes Ambientais brasileira também. Tem como objetivo entender o que são as áreas de preservação permanente de reserva legal e identificar as ações lesivas ao meio ambiente que são consideradas crimes ambientais. A princípio, vamos entender o Código Florestal Brasileiro, que foi estabelecido através da Lei 4.771 de 65, que aborda este código, regras do uso de preservação e conservação das florestas e outras formas de vegetação. Tem como objetivo proteger as propriedades rurais utilizando duas figuras básicas, a preservação e a reserva legal. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o que é a Área de Preservação Permanente, APP. Segundo o Código, ele destaca que são áreas que pertencem à União, no caso o Brasil, coberta ou não por vegetação nativa e tem a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, entre outros aspectos. Esta área de preservação permanente foi estabelecida por lei e ela tem um impacto muito grande na ação do contexto do Brasil, né? Ela funciona como reguladora, um exemplo, o fluxo de água, os nutrientes, formando um ecossistema estabilizado às margens de rios, lagos, nascentes e etc. Então, a lei prevê que a preservação permanente, ela considera por medição, um exemplo, 30 metros, 50 metros, 100 metros, até 600 metros, ao redor de lagoas, lagos, reservatórios de águas naturais ou artificiais, entre outros aspectos também. Vamos agora falar sobre a área da reserva legal, a ARL. Ela é localizada no interior de uma propriedade ou posse rural. Pode ser de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e também reabilitação dos processos ecológicos. E o Código Brasileiro Florestal, ele estabelece como área de reserva legal exatamente o que? As florestas e outras formas de vegetação nativa. Inclusive, ela ressalva muito bem as situadas em área de preservação permanente, ou seja, aquelas que não são sujeitas ao regime de utilização limitada por ninguém. A legislação, ela preserva, né, essa questão dessa parte da floresta. E no código ele indica também como é que é a medição dessa preservação, né, em vários aspectos distribuídos nos incisos da lei. Vamos agora falar sobre a Lei de Crimes Ambientais, que é algo muito importante para a gente entender como é que foi inserido através dessa Lei 9.605 de 98, que dispõe sobre as sanções e penas administrativas com relação a condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. A exemplo, são inseridos os crimes dos quais observa-se contra a fauna e contra a flora. A fauna, eu vou dar um exemplo, matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes de fauna silvestres. É completamente proibido e é considerado crime quem pratica esse tipo de ação. Quanto à flora, a gente tem N casos também, que é sobre destruir ou danificar a floresta, considerada preservação permanente. A exemplo, corte de árvores, considerada preservação, sem permissão da autoridade competente. Enfim, fabricar, vender, transportar ou soltar balões, também outros aspectos que quem disso faz também é lesivo a uma sanção. Entre outros aspectos, existe o IBAMA, né, que ele é um órgão fiscalizador para quem realmente comete esse tipo de crime. E por último, a gente vai falar um pouquinho sobre a poluição, que também pertence a outros crimes ambientais, que está inserido na própria lei, que fala que algumas ações também é crime. Por exemplo, causar poluição de qualquer natureza em níveis de que resultem um dano à saúde humana. Enfim, soltar balões também é algo que
pode a queimada, né, na mata, nas florestas amazônicas. E por último, a gente pode dar o exemplo da pichação, né, que é dos patrimônios públicos que são altamente proibidos. A lei também, ela enquadra os crimes no ordenamento urbano e patrimônio cultural, que é deteriorizar, inutilizar algo bem protegido por lei. Ela também fala da extração ilegal, né, de áreas com relação ao ambiente, né, que é a questão do barro, que são ecologicamente, culturalmente preservados por alguns estados brasileiros. E por fim, a gente pode também ver que está inserido na lei de crimes ambientais contra a administração ambiental, que são elas. É o funcionário público, sabendo da sua função, ele praticar falsa ou enganosa, omitir a verdade, sonegar informações técnicos científicos em procedimentos de autorização ou licenciamento ambiental, ou seja, fraudar algum documento para se prevalecer em uma construção que é preservada. Daí terminamos o conteúdo da aula 3, que nesta unidade a gente viu um pouquinho como é que funciona esse Código Florestal inserido nos crimes de lei ambiental. Encerramos assim o assunto. Nesta atividade, passamos para agora o conteúdo da próxima aula 4.